Boa noite, gigantes! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos duas lives aqui muito legais. Uma live com a professora Leilane, que está terminando o seu mestrado aqui pela Universidade de Brasília. Uma live sobre laboratórios de inovação. E também, na sequência, uma live sobre cooperativas, licitações com parte de cooperativas, com minha grande amiga Kaline. Hoje o dia promete. Vamos lá então? Boa noite, Bárbara. Boa noite, Anne. Boa noite, Maria. Boa noite, Binot. Acho que é assim que se fala. Boa noite, minha amiga Lilian, sempre com a gente aqui. A saúde sempre. Obrigado pela sua presença de sempre. Boa noite, Alessandra Vilar. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lu. Vamos aguardar aqui a conexão da professora Leilane para falarmos sobre laboratórios de inovação e como é que isso tem o seu conceito aplicado na administração pública. Isabela também já está aqui com a gente. A professora Leilane já está aqui online conectada. Vamos convidá-la aqui para conversar com a gente. Muito boa noite, professora Leilane. Boa noite. Tudo bom, Neto? Tudo bem? Seja bem-vinda ao Café Digital, em mais uma edição especial aí que conta com uma mente brilhante que é você. Obrigado pela sua participação e já saúdo agradecendo o teu convite, o teu aceite para a gente falar de um tema muito interessante. Seja bem-vinda ao Café Digital. Obrigada. Legal, amiga. Eu queria, obviamente, começar aqui o nosso bate-papo agradecendo aqui a presença de todos os amigos que estão com a gente aqui nesse momento. O Café Digital que está aqui hoje com essa live fazendo já a sua 34ª, já estou até confundindo, não sei se é 34ª ou 35ª, mas fato é que é um momento, Leilane, que nós temos para debater assuntos interessantes que podem gerar valor para as pessoas. E eu tenho certeza que esse teu assunto é um assunto muito fera. A gente já tem se falado, tem aí aproximadamente 4, 5 meses, desde que a gente se conheceu nas redes sociais. E eu tenho visto aí um foco muito interessante nessa parte de laboratório de inovação. Eu tive a oportunidade do ano passado de ir até o Vale do Silício, conhecer vários laboratórios de inovação. Vi alguns laboratórios interessantes aqui também em Brasília e também em São Paulo. Do qual eu pude estar muito próximo do barramento de startups com o pessoal da Start. E quando eu vi o teu trabalho, quando você me falou, quando eu vi eu acompanhei inclusive a sua pré-defesa, né, da sua qualificação, e eu vi que esse tema era muito promissor e tinha muita condição de ser levado adiante. Só que agora, em tempos de pandemia, a gente não pensa mais no laboratório físico. A gente tem que pensar no conceito de laboratórios talvez como serviço, talvez como ideia. E eu acho que não tem hoje na administração pública pessoa mais gabaritada para falar desse assunto do que você que está estudando esse tema e está aí a todo vapor, atuando no mestrado na minha querida Universidade de Brasília. Então, fiquei muito honrado aí com o teu aceite e tenho certeza que você vai trazer para a gente aqui muita coisa legal para a gente poder desenvolver esse assunto. Seja muito bem-vinda novamente. Eu quero aqui já para passar a palavra para você, para a gente maximizar ao máximo o nosso tempo. Quero saudar aqui algumas pessoas que acabaram de entrar também, que a gente sabe que tem muita gente importante aqui. Meu amigo Roy Uchoa, que já esteve comigo, que já também deu a volta ao mundo aí no México, na Espanha. Saudações aí para você. Um abraço aqui para a Jaque, um abraço aqui também para o Pedro, para a Anne também, que está sempre com a gente aqui de Santa Catarina, para a Ana Cristina, para o Cristiano Ferri, o gigante aí da inovação. Grande abraço para você, meu amigo, que tem um trabalho muito interessante também, que vale a pena acompanhar. Saúdo a todos aí, sejam muito bem-vindos. Minha amiga Gabriela Pesce, um beijo para você, sempre muito bem-vinda. E também a minha amiga Vanessa. Bem, pessoal, todos que entram aí, sintam-se saudados. Professora Leilane, então, agora, como que a gente vai falar de ter um laboratório de inovação nesse momento que está todo mundo em casa? É possível
a gente aplicar os conceitos de um laboratório de inovação utilizando as ferramentas de teletrabalho? Como é que a gente pode fazer isso acontecer e trabalhar isso como um serviço para o bem da administração pública? Professor Neto, com certeza é possível. Primeiramente, meus cumprimentos, agradecer a oportunidade, o convite por estar aqui. Tantos amigos da inovação, tantos amigos de vários ambientes do FNDE, do Grupo de Inovação, meu professor orientador está aqui nos prestigiando. Então, assim, é um ambiente muito importante a gente ter essa oportunidade, né, de conversar, de falar sobre esse aspecto tão interessante e os desafios que a gente vive hoje, que são desafios que não entraram na nossa gestão de risco. Então, são desafios assim que simplesmente apareceram e a gente tem que se adaptar. E quando a gente fala de laboratório, a gente fala de um ambiente propício para inovação, um ambiente propício para experimentar, para prototipar, para criar ideias. E mesmo antes, a literatura já mostrava que não necessariamente é um ambiente físico. Então, os próprios resultados na literatura, peraí, nós já vimos muitos que não tinham um ambiente físico específico, que realmente é o engajamento de como eu trago o meu público, né, para a necessidade do laboratório, para a necessidade da sociedade, porque o serviço público quer atender o seu usuário final, né, o nosso cidadão. No caso, eu trato hoje no FNDE e a gente realmente tem como objetivo a educação pública, o nosso usuário final, o nosso aluno que tem várias realidades. A gente tem os alunos que estão numa condição específica, outros que estão lá no Amazonas, que precisam de uma barca para chegar na escola. E eu tive a grata experiência de participar também de auditorias no FNDE. Então, lá eu visitei várias escolas em várias realidades. Então, como pensar em inovação, como pensar em estratégias de governo, sem pensar em quem é o meu usuário, o meu persona, quem exatamente ele é, como ele é, e quais as condições ou não de chegar a ele. Quando a gente fala de inovação, a gente não fala só de tecnologia, a gente não fala só de metodologias, mas as metodologias, as ferramentas, as tecnologias, elas vêm para nos ajudar. O aplicativo é ótimo e vai nos ajudar, inclusive agora, nesse momento de teletrabalho. Mas para isso eu preciso ter a gestão, para isso eu preciso saber operar, para isso eu preciso dessa ligação, esse network que nós temos feito nesse período pós-pandemia, com a rede de inovação. Tenho acompanhado várias lives de vários colegas brilhantes, sabe? E a gente faz essa troca, isso é muito positivo e isso eu creio que vem para ficar, sabe? Eu tenho conhecido várias redes, vários contatos recentemente do Ministério Público, da CPRM, vários gestores engajadíssimos, o Inovanac, Lab Hacker, né? O idealizador Cris Ferri. Então, tantos nomes que estão em prol disso, né? De como prestar um serviço público melhor. A gente está aqui para isso. Excelente, professora. Muito legal você ter falado dessas iniciativas que já têm funcionado e já vem de alguma data. Agora, me chama muito a atenção uma das principais características do aspecto de inovação. E a gente não pode deixar de falar aqui do Design Thinking. Eu queria que você falasse um pouco dessa linha e de como que o Design Thinking pode ajudar as organizações a se remodelarem, a readequarem seus processos, utilizando ferramentas de teletrabalho. Eu, particularmente, participei já de uma oficina em uma organização pública, do qual nós pudemos atuar de maneira colaborativa e, olha, funciona muito bem. E o melhor de tudo é que já fica tudo muito bem documentado. Como é que está sendo a sua experiência com esse contexto? Você já conhece alguma facilidade que possa ajudar os gestores a trabalharem com Design Thinking para ressignificar os processos e os modos de trabalho? Sim, esse período remoto também já trouxe ganhos, né? Como, por exemplo, você ter os registros de tudo que é feito, todas as reuniões gravadas. Isso aí já é um ganho muito grande, porque todas as reuniões, Skype, Instagram, Zoom, todas gravadas, todos os registros. Hoje a gente tem várias plataformas, como o Miro, Mural, a gente tem acompanhado várias iniciativas colaborativas, onde tanto na mesma organização, em organizações diferentes, você pode colaborar, você pode participar, prototipar mesmo, criar esse ambiente de engajamento no serviço público, não só na instituição específica, mas com a rede. E isso tem sido muito positivo. E o Design Thinking nasceu ali onde hoje é a Vale do Silício, e é uma filosofia maravilhosa, é a nossa principal metodologia no laboratório do FNDE, embora não seja uma metodologia única, em vários laboratórios a gente tem várias vertentes e várias possibilidades, mas é isso, parte de qual a minha necessidade, qual o meu problema, qual o meu usuário, para que eu quero resolver, por quê,
para daí eu começar a idear, a explorar, a ter propostas de fato, mas partindo do meu problema e não partindo da minha solução. É algo que a gente sempre fala, né, em ambiente de laboratório. Qual a minha dor? Qual a minha necessidade? De onde eu parto? Então, é essa lógica um pouco diferente de já pensar no que eu preciso. Eu preciso de um aplicativo. Não, eu preciso de um aplicativo para quê? Eu preciso resolver o problema X, que não necessariamente é a solução que vem previamente estipulada. Então, essas plataformas, o Miro, por exemplo, lá com a experiência que eu tenho no órgão, na autarquia onde eu atuo, a gente utiliza outras ferramentas. O próprio e-mail como uma forma de nos aproximar, dizer que o laboratório virtual está de portas abertas, que a gente está disponível para colaborações, para soluções. Algumas técnicas de gamificação a gente tem utilizado de forma prática, porque assim, eu sou fascinada também pelo tema de gamificação, embora não seja o tema do mestrado especificamente, mas é isso, como você também, aí, mestre nessa área, pode me dar aulas, e o magnífico do game é porque eu misturo, né, essas técnicas de jogo, eu misturo a questão do jogo com a questão das recompensas, com a questão do valor. O valor que eu quero atingir e o jogador, o player da organização, ele tem que ver valor naquilo que ele está participando, naquilo que ele é convidado a se engajar. Não é uma participação por si só, não é uma recompensa por si só, mas realmente que técnicas são essas de envolver o meu público, o meu servidor, o meu participante, o meu colaborador e atingir o objetivo que é prestar contas e dar soluções ao meu usuário final. Achei incrível essa tua abordagem, porque, veja, o principal de tudo, quando a gente fala de ter tudo isso documentado, voltando um pouco na tua fala, é que você vai ter o conceito da transparência. Algo que é muito buscado para que a gente tenha mais autonomia. Afinal de contas, o teletrabalho traz essa facilidade para a gente. Então, realmente, quando a gente tem esse novo momento, quando você tem as lives gravadas, tudo isso já na nuvem, torna-se mais simples a gente ter um dado mais específico. As pessoas geralmente falam mais sério quando a gente já está num ambiente mais formal, digital, e isso é um ponto positivo. Agora, quanto à gamificação, eu adoro falar dessa agenda, mas eu não posso deixar de falar de gamificação sem abordar o teu conceito que você falou, que a gente tem que partir da necessidade. Eu já tenho há 12 anos trabalhado com compras públicas. Esse foi meu primeiro livro, que eu sempre coloco nas lives, Contratações de Tecnologia da Informação, o Jogo, com o professor Cristiano Reckert, do qual a gente lista as fases da parte de planejamento de compras de TI. A nossa contracapa é um elefante com orelha de borboleta. Nós temos aqui algumas pessoas que eu ainda não conheço, que estão aqui nesse primeiro momento na live. E eu sempre digo o seguinte, Leilane, quando a gente fala desse elefante com orelha de borboleta, eu estou partindo do pressuposto de que eu, sendo um gestor público, eu posso ter uma certeza. Eu posso saber que eu quero comprar 1000 computadores. Só que essa é uma certeza que, se eu não tiver evidências e fatos, se eu for comparar com a metodologia científica, eu preciso de dados para citar a minha bibliografia. E aí eu vejo muitos termos de referência para compras públicas serem confeccionados sem citar a fonte. Ou seja, a pessoa fala que precisa de 1000 computadores. Ela não consegue dizer aonde os computadores são alocados. Porque para você alocar esses computadores, você tem que ter uma planta, um projeto. E olha só onde é que eu quero chegar com isso, porque essa discussão ela é muito interessante. Quando a gente fala de compras públicas, tem esse cenário. Mas quando eu falo de revisar processos, quando eu falo de prototipar e usar um laboratório, um conceito de inovação de laboratório, eu não preciso marcar uma reunião física com as pessoas, mas eu posso marcar um momento virtual, porque há um descompasso muito grande quando a colaboração ela é assíncrona. Existem duas formas de colaborar, a assíncrona e a assíncrona. A assíncrona ela funciona para algumas aplicações. Então, por exemplo, eu quero colaborar construindo um termo de referência. É possível que eu faça isso de maneira assíncrona. Um faz em um momento, o outro faz em outro. Quando eu quero construir um documento que seja um documento a 4 mãos, como, por exemplo, uma dinâmica que a gente chama de game thinking, que é do próprio jogo de contratações, a gente coloca o jogo de tabuleiro e as pessoas vão criticando o processo de contratação para que a gente possa desenvolver as habilidades e revisitar o processo. Então, uma discussão que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, como é que pode ser construído, quais são as melhores
práticas para um laboratório de inovação, considerando que isso agora é um conceito, não é mais um local físico. O que os servidores públicos podem fazer para, ao invés de competirem entre si, ou ao invés de falarem mal um do outro, o que eles podem fazer para colaborar e se ajudar com o conhecimento? Quais são as suas dicas para que essas pessoas se unam e não fiquem dispersas, cada uma correndo para um lado e no final cada uma querendo ter razão e vira aquela briga de ego que a gente sabe como é que funciona? Quero te ouvir sobre isso. Perfeito, Neto. Você mencionou 2 pontos assim, chave, onde a gente vai falar da colaboração e da empatia, né? Então, assim, estamos em prol de um mesmo objetivo, que é o serviço público, o fim público, e em um momento desse de pandemia, a gente até ressignifica e revisita o sentido da empatia. Então, assim, é um momento realmente das organizações públicas, privadas, enfim, e todas as técnicas possíveis se abraçarem em prol dos nossos objetivos, dos nossos resultados e da diversidade de conteúdo e da diversidade de especialistas também. A literatura fala muito sobre a diversidade de especialistas, que seja um grupo heterogêneo dos laboratórios. E assim é para a administração pública, para esses debates como esse que a gente está fazendo hoje, para essas lives tão boas que eu tenho assistido esses dias. Então, assim, essa diversidade de conhecimentos e essa colaboração entre si tem sido muito positiva. E o Cris Ferri até comentou, né, o futuro dos labs. Assim, a gente imagina que agora é o momento mesmo, é um ponto-chave daqui para frente, da gente rever de como as coisas serão daqui para frente. A gente vê que muitas coisas funcionam, que a gente testou porque tinha que testar, porque chegou um momento que não, a gente vai ter que fazer acontecer. E as redes de colaboração estão aumentando. Então, assim, a gente está com um convite, de fato, para ter uma rede muito forte, para se fortalecer enquanto servidores, enquanto prestadores de serviço público, enquanto sociedade. Muito bom, Leila. Principalmente. Eu vejo claramente o seguinte, eu vou trazer um pouco aqui novamente para o aspecto de contratações, que eu acho que é um âmbito muito rico, e eu quero contar para vocês aqui a história a jornada do usuário de compra de tecnologia da informação. Hoje, que eu acredito que ela vai mudar. Hoje, Leilane, para um servidor público instruir um processo de contratação, até no meu canal do YouTube já tem essa jornada, essa saga, a dificuldade que o servidor público tem para instruir um processo de contratação. Esse servidor público ele só recebe dificuldades durante o processo. Então, para ele construir um DOD, que é um documento de oficialização da demanda, ele precisa de preencher um template, ele precisa de costurar com as áreas, levantar dados, e ele toma muito não, ele toma muita resposta negativa, ele toma muito... Ops, desculpa, fugiu aqui do meu pedestal, voltando. Muito não. E durante esse processo que ele vai tomando não, óbvio, ele vai ficando machucado, ele vai ficando cansado. E aí, depois que ele vence essa etapa, o usuário pega e fala, poxa, legal, tá, e agora? Já vou ter o meu bem? Não, agora você tem que fazer um estudo técnico preliminar. Então ele vai, faz estudo técnico preliminar, compara com as soluções de mercado, e durante esse processo ele acaba também tomando algumas respostas negativas no mercado, na cotação de preço, ele tem que fazer uma pesquisa de preço no sistema, ele precisa de costurar com outras áreas também para poder entender se aquela realidade é de fato a realidade fotografada do momento e também do momento em que aquela contratação vai ocorrer, porque ela vai acontecer 1 mês, 2 meses depois. Então, veja, há uma série de características que vão incrementando e dificultando e dando cada vez mais não para os servidores. Então, durante o processo de contratação, a jornada do usuário, do servidor público para a construção desse processo, ela é trabalhosa. Ok, estamos ali para fazer, estamos ali para contratar. Mas como é que a gente poderia, Leilane, visitar ou revisitar esse processo de maneira a pensar na experiência do usuário? E eu não posso dizer que eu tenho que me preocupar só com a experiência do servidor público. Longe disso, porque eu acho que o servidor público tem que realmente fazer a tarefa dele. Mas eu estou preocupado com o computador, com a tecnologia, com o bem que tem que ser entregue lá na ponta. E essa camada, para mim, do servidor público, ela vira um gargalo. Porque muitas vezes o gargalo não tem o servidor público não tem aquele incentivo, aquela motivação. Como é que o laboratório de inovação ele pode atuar na agenda de melhorar a experiência do servidor público para que este, em si, tenha aí o benefício daquele conceito, né? Sabe quando você tem o conceito de empresa? Tu quer que uma empresa te leve longe?
capacita teus funcionários, deixa eles motivados, que eles constroem a empresa. É muito a ideia do Google, é muito a ideia que eu tenho aprendido com o pessoal da Startse, com o conceito de partnership, do qual as pessoas bancam realmente as pessoas, os funcionários para que eles possam se empoderar. Então, minha pergunta é, como é que a gente pode melhorar a experiência de setor público nesse momento para gerar mais valor? Com certeza, é um ponto importantíssimo também. E aí me veio à cabeça duas dimensões, né? Numa a gente coloca aqui o ser humano, o servidor, a pessoa que está na administração pública, e no outro as ferramentas que a gente tem, seja aplicativos, seja metodologias, enfim. Então, o laboratório ele vem para ajudar esse casamento e essa conversa, esse engajamento. Não adianta ter tecnologia sem ter quem opere, não adianta eu colocar aqui 15 metodologias ágeis sem ter um objetivo e algo a ser gerenciado. Então, o laboratório ele vem para provocar isso na administração pública, ele não vem para dar respostas prontas, ele não vem para inovar sozinho, todo mundo é capaz de inovar, e nem sempre as inovações vão dar certo, né? Diz o protótipo, erre o quanto antes para acertar, mas o laboratório ele vem mais ainda para provocar essa discussão, para provocar essa situação, até porque nem tudo vai envolver inovação. A inovação ela está casada com a estratégia da organização, com o fim público. É importante dizer isso, né? Quando a gente fala de inovação, a gente não está falando de algo solto, a gente está falando de inovações e estratégias alinhadas àquelas necessidades e como eu posso provocar a melhoria desses processos, o reajuste desse modelo, e às vezes custa R$0, às vezes é a mudança de mindset que a gente fala, mindset, modelo mental, alguns falam traduzido ou não. Então, assim, como provocar para a gente melhorar o nosso trabalho, melhorar os nossos resultados? E é mais uma provocação do que qualquer coisa, porque a gente tem ótimos servidores públicos, a gente tem ótimos profissionais, iniciativa pública e privada, inclusive essa parceria. Eu tenho procurado nesse período de laboratório startups maravilhosas, colegas maravilhosos da administração pública e privada, e a gente tem muito a ganhar com essa conexão, com esse engajamento e com essa troca de experiências. O professor Cristiano gostou muito da sua resposta, eu concordo também, acho que o serviço público tem muita gente boa. O que eu acho que falta muitas vezes é o estímulo correto. Então, eu já quero aqui lançar um desafio. Tem muita gente de organização pública. O pessoal de Minas aqui está em peso, né? Estou vendo aqui meus amigos aqui citarem do Ministério Público, minha amiga Lilian da Polícia Militar também, que está sempre comentando aqui. Gente, eu quero lançar um desafio para vocês. O que está faltando para vocês levarem esse laboratório de inovação, esse conceito, para a organização de vocês? No que vocês precisarem, eu tenho certeza que eu e a professora Leilane podemos aí citar, com certeza também o professor Cristiano Ferri, que domina bastante esse assunto. O que vocês precisarem, contem com a gente para levar essa ideia, porque não adianta nada, vocês são lideranças do serviço público, não adianta nada nós participarmos aqui de uma live, criarmos um conteúdo e essa mensagem não ser levada adiante. Então, obviamente, essa live vai ficar salva para o YouTube, vai ficar salva aqui no meu perfil, mas manda aí, pega o envelopezinho, manda para quem realmente pode tomar a decisão para que vocês criem esse conceito de laboratório de inovação dentro da organização de vocês. E quando a gente fala de organizações clássicas, como, por exemplo, a própria polícia, o Corpo de Bombeiros, organizações que a gente sabe da rigidez da questão hierárquica, mas que é exatamente nesse ponto em que a gente tem que levar um conceito de quê, pessoal? De erro honesto, de um local seguro onde as pessoas possam ser, me permitam a palavra, malucas por alguns instantes, porque algumas ideias que muitas vezes podem parecer absurdas ficam reprimidas, seja na mente, seja no âmbito pessoal, e as pessoas querem resolver um problema, mas elas são acuadas, elas são reprimidas de dizer aquilo porque aquilo pode causar um mal-estar. O medo só traz problema, o medo só traz bloqueio à inovação. E eu acho que a professora Leilane vai concordar comigo, ela que é uma inovadora nata, até pelo próprio tema que ela está trabalhando no mestrado. E eu me lembro, Leilane, há quase 10 anos atrás, quando eu terminei o meu mestrado também, pelo Departamento de Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, onde eu defendi uma dissertação do assunto de gestão de riscos nas contratações públicas. Dentro de um departamento de engenharia elétrica, eu era um peixe fora da caixa. Então, muitos julgamentos foram tecidos naquele momento e, com muita sabedoria, a gente levou o conhecimento e concluímos o estudo com sucesso. Então, eu queria saber de você
qual que é a sensação de inovar no serviço público? É legal? É tranquilo? Ou ainda falta amadurecimento digamos assim, do serviço público como um todo, de saber lidar com esse, eu vou chamar de conflito de geração, tá? Porque existem muitas experiências documentadas, mas eu adorei a palestra do professor Buzarelli em São Paulo em fevereiro desse ano, na minha formação executiva da Start. Ele falou para mim o seguinte, ele falou que eu tenho muito conhecimento, mas é antigo, não serve mais. E ele falou isso quando o pico do Covid estava entrando. Então, deixo para você, como é que o inovador se sente quando a estrutura não consegue entender e absorver o que a gente tem de melhor para entregar para o serviço público? A gente vive um paradigma, né? Algumas questões são mais burocráticas mesmo, a gente respeita tudo isso, a questão da legislação e tudo, mas quando se trata de um ambiente de inovação, existe uma curva, né? Eu esqueci o nome agora científico, mas assim, existem os primeiros adeptos da inovação, e é com eles que a gente conta. A gente já sabe identificar na nossa organização, no nosso meio, quem são eles. E essa curva ela é íngreme. Então, muitas pessoas só vão acreditar quando a coisa estiver acontecendo, quando o iPhone estiver na prateleira e já está pronto para ser vendido. Só que o processo de inovação não é assim. Ele envolve uma criação, ele envolve uma prototipação, ele envolve erro, ele envolve participação. Então, assim, a estratégia que eu penso assim, inicialmente é criar essa rede dentro da própria organização mesmo, essa rede que está de mais fácil acesso, digamos assim, para que a gente possa, aos poucos, ir criando esse ambiente de inovação, que não é simples, é a questão cultural, é uma questão de... A gente sabe que todo mundo está envolvido em processo, meus amigos têm falado que nesse período de teletrabalho tem trabalhado até mais, a gente sabe que são muitos trabalhos, são muitas atividades fora o trabalho, né? Eu tenho plena consciência disso, a questão da empatia. Então, assim, tem gente que está numa situação de, olha, eu não consigo pensar em acessar uma questão a mais. Então, assim, as pessoas ainda veem como um trabalho a mais. Então, é uma mudança mesmo de modelo mental que é aos poucos, que é leve e que faz parte, mas que você voltar para pensar num problema, por exemplo, a gente fazer um post-it lá no Miro sobre o problema X, por que eu posso... É realmente convencer o meu público, convencer a minha organização, convencer as pessoas que eu quero trazer da importância disso e que isso não é um retrabalho, isso não é um trabalho a mais, pelo contrário, isso vai provocar uma mudança mesmo do ambiente, uma mudança de modelo mental para poder possibilitar avanços futuros e novas formatações, né? Vai ajudar o trabalho de todo mundo. Sim, a Maga Lopes citou aqui que é importante o compartilhamento de novas ideias, né, no setor escolar público. Por vezes ficamos engessados. Atualmente é necessário utilizarmos as novas tecnologias a favor da aprendizagem. Bem, eu posso dizer o seguinte, eu sou filho de pedagoga, estudei em colégio público na minha infância, conheço essa realidade e sempre participei, inclusive eu tenho um projeto chamado Fala Sério, que é um board game, do qual nós ensinamos bullying, como evitar o bullying, né? Como evitar a questão das drogas, como evitar problemas de assédio sexual para crianças e adolescentes em idade escolar. E esse projeto, que é da minha empresa, que é a Bigame, que desenvolve jogos corporativos, esse projeto ele tem um viés muito social. E a gente sabe das dificuldades que é o serviço público no segmento educacional. Então, eu concordo aí com a Maga sobre esse tema, que é um desafio muito grande. Agora, Leilani, para a gente gerar um valor maior no comentário da amiga, quais são os passos que você acredita que uma organização pública precisa para criar o seu laboratório com o menor custo possível ou até com custo zero, considerando que a gente está num momento de bastante restrição orçamentária? Provocar inicialmente, né, esse convite, esse contexto, essa necessidade de um ambiente de inovação que mesmo depois da pandemia a gente pode provocar muito para fora do ambiente físico, né? Essa necessidade de ter um ambiente, essa necessidade de verificar quais são os problemas estratégicos que eu posso tratar, qual o formato disso, um ambiente seguro para propor soluções, algo como se fossem sprints, né?
um acompanhamento periódico para que as pessoas sintam essa presença desse espaço de inovação, essa cutucão que a gente fala, né? Esse espaço de inovação vai provocar esse público até que ele se sinta pronto para isso. Então, realmente mostrar a necessidade, mapear a cultura, mapear que organização é essa, qual a estratégia dessa organização, qual a necessidade, propor soluções pequenas, rápidas, para que eu tenha pequenos protótipos e realmente inserir esse ambiente de inovação e de forma clara, específica, para que as pessoas se envolvam. E isso é totalmente possível no ambiente virtual, utilizando a intranet, utilizando ferramentas de colaboração, utilizando as próprias plataformas de webconferência, todas elas gravadas, todas elas registradas. Então, assim, a gente tem muita ferramenta para isso. Acho que falta mesmo linkar isso tudo, engajar isso tudo, mostrar essa necessidade e, claro, vai depender da realidade de cada organização, vai depender da realidade em que a gente se encontra, vai depender das necessidades principais daquela estratégia e é totalmente possível a gente impulsionar isso. Claro que a literatura fala muito isso e é um fato que é importante que a alta liderança esteja alinhada com isso, porque não faz sentido, né? Tem que estar alinhado à estratégia, à alta liderança, para que isso seja impulsionado na sua organização, no seu ambiente. Perfeito. Eu posso traduzir e resumir a tua fala em uma palavra: confiança. Se eu não tiver... Eu falei isso ontem na live com o Coronel Maciel, da Academia Militar das Agulhas Negras. Me parece que os temas eles são interdisciplinares. Se eu falo com o coordenador de despesa, se eu falo em criar um ambiente um laboratório de inovação, se eu falo em compras públicas compartilhadas, independente do que eu falo, a palavra confiança me parece como uma vertente total. Como é que eu posso criar mais confiança, então, entre as pessoas agora nesse ambiente remoto, considerando que uma coisa é a gente estar presencialmente, tem a conexão, tem muitas vezes o toque, tem um abraço, tem o cumprimento, e isso gera no ser humano aquela liberação. A gamificação pode ajudar a explicar um pouco disso, né? A gamificação ajuda você a liberar mais os hormônios do bem, enquanto que quando você está no virtual, você tem que estar muito motivado para poder estar ali buscando engajar. Então tem que ter uma força motriz maior. Como é que a gente pode aumentar essa confiança, então, em busca de criar laboratórios, o conceito de laboratório nessas organizações que clamam por um espaço que tenha o erro honesto? Sim. Um pouquinho antes de falar sobre criar, vou falar um pouco sobre a minha experiência. Então, enquanto gestora hoje, estando à distância, né, todo mundo à distância, remoto, então eu tenho sempre cuidado de fazer as notificações específicas para aqueles servidores específicos, sobre informações específicas, que teoricamente um e-mail para aquele grupo, ok, dá o recado, mas assim, é ter a pessoalidade na impessoalidade, a pessoalidade na virtualidade. Então, eu mandar uma mensagem específica no Teams, que é a nossa ferramenta institucional, um e-mail específico, um contato específico, um porquê específico. É a própria gamificação, não tem como eu fugir do pouco da gamificação. Ela fala que a gente vê valor, a gente se envolve naquilo que a gente vê valor e vê propósito. Então, assim, o laboratório, enquanto provocador desse espaço de inovação, ele tem por missão gerar isso nas pessoas, mostrar o porquê, como, mostrar esse ambiente de sinergia mesmo. Então, assim, a gente tem procurado muito isso, entrar em contato direto com as pessoas, webconferência de vídeo quando possível, algumas ligações específicas, manter esse contato, próprias notificações nossas, o laboratório está virtualmente, de portas abertas, assim como exemplos, né? Que a gente pode utilizar, e para quem vai criar, é nesse sentido, ter esse cuidado de ser acessível, de ser simples, de ter mensagem simples. Não adianta a gente falar tudo com o jargão das metodologias, é realmente aplicar para o que vai fazer resultado. Não adianta eu falar design sprint, design thinking, sem explicar do que se trata, para que se trata e para quem é. Então, acho que ter essa abordagem mais empática possível é um grande segredo. Eu quero complementar a tua fala de que as lideranças do momento,
elas precisam saber fazer as perguntas certas. Eu acho que complementa muito essa tua fala. Realmente eu concordo contigo, não é a tecnologia que vai salvar, não é a gamificação que vai salvar, talvez não seja nem as pessoas que vão salvar. Talvez seja realmente a atitude que elas vão ter perante não somente o problema, mas conforme o comportamento dos problemas que você vai tendo nessa caminhada. Então, se um bom gestor souber fazer a pergunta certa, do qual vai gerar insights nas pessoas que vão executar aquela tarefa, eu acho que o gestor está no caminho certo. Eu tenho uma formação muito interessante em neurociência. Na verdade, eu nem digo que eu sou game designer, eu digo que eu tenho uma formação em neurociência, porque até para não confundir com o termo coach, que ficou realmente bem prejudicado nos últimos anos. Então, essa formação que eu tive, ela me forçou muito a isso, uma formação longa que eu tive por uma academia de neurociência, e ela diz muito isso, que para você evoluir, você tem que ajudar as pessoas a fazerem boas perguntas. Tem um livro que é o livro do David Rock, Não Diga aos Outros o que Fazer, Ensine-os a Pensar, e nesse livro ele ajuda as pessoas a terem mais insights dentro de um problema, dentro de um dilema. Então, me parece, Leilane, que um bom gestor que lista os dilemas da administração, que consegue ter uma escutativa e consegue captar com os seus sensores quais são os problemas, que seja um murmúrio de um servidor, que seja um problema que está ali evidente, que seja olhando os dados. Eu acho que é um conjunto de skills que esse gestor tem que ter para que ele possa... Desculpa, gente, de novo, que susto. Para que ele possa categorizar, mas eu já sei qual foi o problema, porque ele estava fora da borrachinha aqui. Para que ele possa categorizar esses problemas e aí sim, a partir disso, definir uma estratégia para cada tipo de problema. Porque você não pode dar para um problema A, por exemplo, uma solução, um remédio chamado gamificação. Às vezes, para esse cara aqui, é uma reunião. Às vezes, para esse outro cara aqui, é um meeting online. Para esse outro aqui, cabe uma aplicação de gamificação. Então, o que eu vejo, Leilane, que é até um risco para as organizações públicas. Muitos gestores querem tomar muitas decisões baseadas em dados. Eu concordo, é o caminho. Mas você não pode olhar só o dado aqui e não olhar para cá. Porque o que está faltando muitas vezes é essa conexão, porque você está lidando com pessoas, porque você está lidando com construção de um novo plano, e é tudo agora invertebrado gasoso. Nesse momento de pandemia, o nível de incerteza aumentou muito. A conexão que a gente tem com o mundo é completamente diferente. O nível de ansiedade das pessoas aumenta. E hoje eu até falo, gosto muito da live que eu fiz com o professor Anderson Costa, da Secretaria de Governo Digital, do qual ele falou uma coisa que foi brilhante. Agora sim, nós precisamos de ter um momento em que o servidor tire um tempo para ele, para que ele não fique simplesmente somente no trabalho, porque o teu trabalho é a tua casa. Então, por exemplo, ontem eu tirei um momento para mim, tirei lá minhas 2 horas, joguei o meu tênis com os meus amigos, voltei. E quando eu voltei muito melhor, mas hoje eu já não pratiquei e eu já senti falta. Então, assim, não tem milindre aqui, a gente tem que falar da realidade. Se fosse fácil ficar só no teletrabalho em casa, quem tem filho tem uma outra realidade, a gente saberia que isso é difícil. Agora, como falar de inovação em um ambiente que alguns têm o conforto da casa, outros sequer têm um computador para poder trabalhar de maneira com qualidade? Às vezes falta cadeira para a pessoa, às vezes a pessoa não tem uma cadeira de qualidade para poder ficar ali 8 horas sentada. Então, eu não sei se até a métrica do trabalho ela tem que ser revisitada para que a gente possa falar até de laboratório. Acho que nós demos um passo importante. A tua pesquisa ela tem uma contribuição relevante para a academia, para o setor público e para o serviço público brasileiro como um todo, para que a gente possa realmente trazer esse conceito. Então, assim, eu quero, Instituto, te parabenizar pela tua pesquisa, por isso que eu te convidei para a gente fazer esse café, te parabenizar pela iniciativa de estar trabalhando com laboratórios de inovação, principalmente no teu órgão, que é o FNDE, e também levar agora essa informação para outras pessoas e outros órgãos, que eu tenho certeza, Leilane, que essa iniciativa pode abrir muitas portas para que outras organizações busquem esse conhecimento e busquem esse conceito para que ele seja aplicado de maneira prática. Considerando, né, pessoal, a gestão de riscos, temos aqui uma especialista, que é a Leilane, que já faz isso. Eu também já tenho aplicado o conceito de laboratório, não só no meu órgão público, mas também em outras iniciativas empreendedoras para ajudar outras organizações, escolas e pessoas. Então, eu quero deixar aqui esse canal completamente aberto para que vocês
tragam os problemas, tragam as agendas e nós possamos debater em outros momentos aqui esse trabalho. Professora Leilane, a gente está fazendo hoje aqui uma live encadeada. Hoje eram para ser 3 lives, né? Mas ficaram 2. Essa aqui é a minha primeira live do dia. Daqui a pouco eu tenho mais uma live com a professora Carinha. Nós temos ainda aí mais 10 minutos. Eu gostaria de saber de você se você tem algum comentário para falar ainda, para que as pessoas possam operacionalizar esse tipo de laboratório e como é que elas podem aprender mais sobre o assunto. Perfeito, professor Neto. Então, tudo que você falou, primeiramente, assim, quando fala do persona, né? Quem é a pessoa que está por trás do computador, quando eu falo de ambiente de laboratório de inovação, quando eu falo de estratégias, quando eu falo de inovar, de mudar, quem é a pessoa que está por trás do meu computador, na minha organização. E, na verdade, a gente não consegue sequer mapear hoje essa situação, né? Porque a gente tem 1000 realidades diferentes, 1000 desafios diferentes. E, assim, eu reforço, assim, a questão da empatia mesmo. Qual a necessidade daquela situação, daquela organização, daquela equipe, daquele grupo, ter esse olhar humano mesmo do quão a gente pode avançar ou não. Porque inovação não é para tudo também, não é para todos os momentos. Então, saber ter esse filtro e esse termômetro de quando agir e de quando esperar um pouquinho mais, de quando a gente tem que verificar mesmo a situação do país mesmo, do mundo no momento. E assim, sobre o campo de estudo, né? A literatura no país, no Brasil, ainda está muito escassa. A gente tem muito estudo fora, nasceu na Europa por volta dos anos 90, então a gente tem muitos estudos fora. No Brasil temos poucos estudos empíricos, a gente ainda está começando nisso, mas já temos bastante laboratórios, cerca de 50 laboratórios, ótimos laboratórios, tenho feito pesquisas em vários, assim, networking. Então, assim, a gente está num ambiente de crescimento disso, de estímulo, de começo de uma nova mentalidade que a gente vai adaptar e a gente ainda está aprendendo, né? Na verdade, a gente está se adaptando a isso, a gente está aprendendo a como adaptar, como fazer, como acontecer. O que você falou foi brilhante, de como o gestor faz a pergunta certa. Existem alguns livros específicos. O segredo é a pergunta, não é a resposta. Então, como o gestor faz a pergunta certa, como o gestor sabe instigar o melhor da sua equipe, como o gestor consegue instigar o melhor para ter os melhores resultados, para atingir o objetivo, que é um serviço público de qualidade, que é chegar no nosso cidadão, que é chegar no nosso usuário final, que é prestar um serviço de qualidade, de fato. Então, realmente agradeço a oportunidade, agradeço a troca de ideias, estou à disposição total também para tudo que quiserem conversar. E, assim, é um momento mesmo da gente pensar, diante de cada realidade, como a gente pode começar a inserir pílulas de inovação, como a gente pode começar a inserir esse modelo mental, como a gente pode começar a pensar nisso e amadurecer à medida que a gente sentir que pode ter essas condições. Muito bom, pessoal. Eu quero aproveitar, Leilane, aqui, eu falei pessoal porque eu vi aqui a Deinha falar que segredo é a pergunta, concordo plenamente, isso, inclusive foi objeto da minha fala. E uma coisa também me instiga bastante. Eu vejo muitas pessoas que pesquisam, muitas pessoas que estudam os temas com muitas dúvidas. E a gente vê muita gente, não quero dizer essa palavra, mas eu vou usar como exemplo, não sem ofender ninguém, mas muitas pessoas ignorantes com muita certeza. Talvez esse não seja o momento de nós termos tanta certeza. Talvez seja o momento realmente de coletarmos mais perguntas para que a gente possa fazer um trabalho mais profundo, mais duradouro e mais futurístico, vamos dizer assim, para resolver essas questões. Professor Leilane, acredito muito que os laboratórios de inovação podem ser uma ferramenta-chave na mudança de serviço público. Muito obrigado pela tua colaboração, obrigado pelo teu trabalho, pelo teu carisma e parabéns por ter trazido aqui o teu conhecimento para esse grupo de pessoas. Quero aqui aproveitar e já fazer uma chamada que eu acho que não adianta só falar. Eu acho que a gente tem que fazer. Um beijo, Claudinha. Claudinha que fez aniversário ontem. Um beijo para você. Te adoro, minha amiga. Claudinha do TRT do Rio. Eu quero fazer uma chamada aqui para vocês, que talvez aqui, um beijo também para a Diário do Listante, uma chamada, Leilane, para que os servidores públicos possam inovar. No ano passado, eu quero contar uma história rápida para vocês aqui, antes de agradecer, até de passar a palavra final. No ano passado,
eu tomei uma decisão que foi uma decisão difícil. Eu apostei em ir para o Vale do Silício. Eu tinha apenas a autorização do meu órgão para que os dias fossem compensados. Eu não ganhei um centavo do meu órgão público. Eu peguei, pedi, não tinha um recurso, não foi porque eu era uma pessoa ruim ou outra, não tem nada a ver, mas eu pedi o recurso, não tinha, e eu tomei a decisão de ir para o Vale do Silício, e assim como eu tomei a decisão de ir para esse ano para a China, e de novo para o Vale do Silício, só que por conta do Covid, nesse momento era para eu estar no Vale. E eu me reuni com o pessoal da Startse e propus para eles um programa específico para servidores públicos, porque eu vivi a experiência e aquilo me fez um bem tremendo. Assim, explodiu minha cabeça. Eu parei de pensar só no meu quadrado e passei a ver o mundo como solução. Então, esse conceito já está enraizado. E eu criei com o pessoal da Start uma missão. Quem quiser participar dessa missão, ela tem data para acontecer. No final de novembro, início de dezembro, são 25 vagas. E se você é um maluco que quer revolucionar a administração pública, se você é um doido que quer realmente fazer a diferença, se você acredita que você pode ter um potencial de ajudar, cara, entra aqui no meu perfil, tem um link, tem lá Missão Vale do Silício, se tiver qualquer dificuldade me chama. Eu não estou ganhando um centavo para isso, eu só estou ganhando, na verdade, a coragem para continuar a minha missão e o meu propósito, que é melhorar a educação no país, seja a educação do setor público, seja a educação das escolas públicas, que é um propósito que eu tenho e que eu vou levar adiante até o dia que eu puder. Então, está feito o convite, são 25 vagas, é um produto de ticket relativamente alto, mas que vocês podem ver diretamente com a própria Startse, que hoje é o maior barramento de startups e do ecossistema de inovação que eu vejo do Brasil. Tem programa para a China, para o Vale do Silício, mas eu vou novamente para o Vale, porque foi no Vale que eu tive a oportunidade de fazer um pitch para uma professora de Berkeley e Stanford. Foi no Vale que eu tive a oportunidade de ver como é que é a produção da proteína feita com planta e que você come um hambúrguer, que é a mesma coisa de você estar comendo um hambúrguer animal. Isso vai mudar toda a cadeia produtiva futura de produção de alimentos. Eu tive a oportunidade de ver empresas de inteligência artificial, visitar o Google, visitar a Microsoft, ver drones, empresas que têm especialidade em drone, dentre outras soluções interessantíssimas, projetores que você projeta numa mesa que não tem nada, você toca, o projetor responde. Só coisa de maluco que faz você chegar aqui e se questionar por que um processo de compras demora tanto tempo, sendo que em 1 mês ou 2 meses a tecnologia já mudou. Então, convido a vocês, está feito o convite. Professor Leilani, muito obrigado aqui pela sua participação. Quem quiser também participar do meu canal de Telegram, no mesmo link que eu falei para vocês, no meu perfil, basta clicar lá. Valeu, obrigado. Você é 10. A palavra é contigo. A palavra é sua. Agradeço, professor Neto, a oportunidade, essa conversa riquíssima e um momento que a gente precisa falar de inovação, que a gente precisa falar de estratégias, que a gente precisa falar de empatia e de colaboração. Então, muito grata pela oportunidade, obrigada pelos amigos que estão aqui participando, muitos da rede de inovação. Então, agradeço bastante mesmo. Valeu, amiga. E quem quiser tirar dúvida, pessoal, pode mandar aqui uma mensagem no direct para a professora ou então para mim, que a gente responde a todos que mandarem qualquer dúvida, legal? Muito obrigado a todos. Faço mais um convite aqui, daqui a quantos minutos aqui? Daqui a 10 minutos. Tenho mais uma live aqui no canal, só que agora para falar de licitações na parte de cooperativas, que vai ser muito interessante, com minha amiga Kalina Donato. Um beijo a todos e até daqui a pouco. Obrigado, professora. Tchau, obrigada a vocês. Tchau, tchau.